Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula aqui no estudo dos crimes em espécie, na disciplina de Direito Penal 4, turma do 6º semestre, e hoje a gente vai tratar de forma específica acerca dos crimes contra a administração da justiça, ok? Então vamos lá. Vou pôr o slide aqui na tela para a gente começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal. Os crimes contra a administração da justiça inicia-se lá no artigo 338 do Código Penal. O primeiro desses crimes que a gente vai tratar é o crime de reingresso de estrangeiro expulso, beleza? Então vamos para a análise aqui do crime. E lembrando, pessoal, que em regra o bem jurídico aqui tutelado de todos os crimes contra a administração da justiça é justamente a administração da justiça, beleza? Só para vocês se situarem quanto a essa questão do bem juridicamente protegido. Então, vamos lá. Primeiro crime, reingresso de estrangeiro expulso. Acontece da seguinte forma, pessoal. A leitura do artigo 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Então, veja bem. Para que ocorra o cometimento do crime de reingresso estrangeiro, primeiro, a necessidade do ato, certo, de expulsão de determinada pessoa estrangeira, ou seja, por aqui a gente já tem um entendimento de que o crime ele é próprio, não é isso? Crime próprio. Por quê? Porque tem um sujeito específico, no caso, o estrangeiro. Então, há necessidade de um ato realizado pela autoridade competente no sentido de que expulsou o estrangeiro expulso e, de fato, esse estrangeiro saiu do Brasil, porém, depois de ter saído do Brasil, retornou novamente ao Brasil. Entre aspas, regressou ao território nacional. E aí, a partir do momento em que ele age ou realiza a conduta no sentido de reingressar no território nacional, sendo anteriormente expulso dele, estará cometendo o crime do artigo 338, em curso nas penas que podem variar aí de 1 a 4 anos, sem prejuízo de uma nova expulsão após o cumprimento da pena, beleza? Então, pessoal, vamos analisar aqui novamente o crime. O ato de expulsão tem previsão legal lá na lei de imigração, beleza? Antes nós tínhamos o Estatuto do Estrangeiro, que na verdade foi revogado pela lei da migração. Lá vai trazer todas as hipóteses de expulsão, de deportação. Aqui, pessoal, nós se atentamos ao termo expulsão e não a deportação. Uma vez que o estrangeiro foi deportado, caso ele reingresse no território nacional, não estará cometendo o crime do artigo 338. Por quê? Porque deportar é uma coisa, ser expulso é outra, beleza? Então, vamos lá. O núcleo da ação típica consiste em entrar de novo, ou seja, penetrar novamente em território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Pressuposto indeclinável do delito é a existência da decretação, aliás, é da existência do decreto expulsório contra estrangeiro e sua efetiva retirada compulsória do território nacional. Por que compulsória? Porque é o seguinte, lá o artigo 50, que vai tratar acerca da expulsão, vai dizer que ela consiste na medida administrativa de retirada compulsória de migrante ou visitante do território nacional, conjugada com o impedimento de reingresso por prazo determinado. Então, veja bem, pessoal, essa expulsão, além de ser um ato que tem que ser proferido pela autoridade competente, e, além do mais, é um ato ou um decreto expulsório, e no sentido de que a retirada do estrangeiro deverá ser de forma compulsória, certo? Caso o estrangeiro que realmente foi expulso com todas as observações legais, no que diz respeito ao artigo 54 da Lei 3.445/2017, que é a Lei da Imigração, o que é que acontece? Uma vez preenchido todos esses requisitos, o estrangeiro que foi expulso do Brasil e tiver sua saída de forma compulsória, caso reingresse novamente no território nacional, fora dos prazos pré-estabelecidos, estará cometendo o crime de reingresso no território nacional. Então, é um crime bastante simples aqui para a gente entender. Segundo o artigo 54 da Lei 3.445/2017, a lei
de imigração, lei de imigração, acho que eu falei imigração, lei de imigração, na verdade. A expulsão consiste em medida administrativa de retirada compulsória de imigrante ou visitante do território nacional, conjugada com impedimento de reingresso por prazo determinado. Beleza? Então, pessoal, a competência para o julgamento aqui, depois eu vou falar quem é competente para julgar esse tipo de crime. Deixa eu só voltar aqui. Aqui é o artigo 54, lá do decreto, aliás, da lei de imigração. Professor, me diga aí uma hipótese em que um estrangeiro pode ser expulso. Quando ele poderá ser expulso, certo? Quando ele for condenado, certo? Com sentença penal condenatória transitada em julgado, por um cometimento de um crime de genocídio, por exemplo, um crime contra a humanidade. Pode ser também através do cometimento de um crime doloso, passível de pena privativa de liberdade, mas aí há necessidade de se considerar a gravidade e as possibilidades de ressocialização em território nacional. Então, se a gente observar, as hipóteses estão lá no parágrafo 1º, inciso 1 e 2. Se se encaixar em alguma dessas condições que eu acabei de falar, o estrangeiro poderá ser expulso do território nacional. Beleza? Então, está lá no artigo 54 da nova lei de imigração. Ok? A consumação do delito se produz no momento em que o agente já expulso retorna ao território pátrio, ou seja, reingressa no território pátrio, e importando se o deseja fazer para uma permanência breve ou não. O que importa é ele reingressar. Se reingressou e foi descoberto que o cara reingressou no território nacional após ter sido expulso, morreu Maria Praia, configurou o crime. Então, uma vez expulso, o estrangeiro ele vai ficar impedido de retornar ao Brasil, se o fizer incidir nas penas do 388 do CPP, aliás, do Código Penal. Por esse motivo, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, especificamente a autoridade e a eficácia do ato jurídico de expulsão de estrangeiro. Obviamente, o sujeito ativo do delito de reingresso de estrangeiro expulso é o estrangeiro que foi expulso do país, motivo pelo qual estamos diante de um crime próprio, como eu falei para vocês lá no início da aula. Merece especial atenção o termo reingresso, porque sua utilização faz com que o artigo 338 só seja aplicável ao estrangeiro expulso, certo? Que efetivamente tenha saído do Brasil e entrado novamente, reingressado novamente. Se o estrangeiro, após ser expulso, simplesmente se esconde e se mantém em território nacional, não incidirá nas penas do delito em estudo. Beleza? Tranquilo? Por se tratar de crime pluriexistente, a tentativa é perfeitamente possível. Pluriexistente porque pode ser realizada através de várias condutas, pessoal. Então, assim, a possibilidade de tentativa. O cara queria reingressar no território brasileiro, para tanto se escondeu em uma embarcação brasileira. Não vou dizer uma embarcação brasileira, em um navio privado com destino ao Brasil, e foi descoberto por um policial militar que estava fazendo a ronda lá no navio. E aí acabou que sua tentativa de entrar no território nacional foi descoberto e, por motivos alheios à sua vontade, ele não consumou o crime aqui do 338. A forma culposa não existe, porque não há prisão legal para ela, certo? Então, a ação penal do delito em estudo ela é pública incondicionada. Beleza? Vamos lá, continuando. Vamos analisar agora o crime de denunciação caluniosa. Pessoal, aqui é muito tranquilo o crime de denunciação caluniosa. A maioria das pessoas, elas fazem tempestade em copo d'água, em copo de água, confundindo o crime de denunciação caluniosa com o crime de calúnia. Mas vamos por partes. Primeiro, o que é esse crime de denunciação caluniosa, que é um crime contra a administração da justiça. Vamos lá. Olha o que diz o artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil, ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Primeiro, vai acontecer, certo, a consumação do delito de denunciação caluniosa a partir do momento
em que determinada pessoa deu causa à instauração de qualquer desses procedimentos que eu falei, de investigação policial, que pode ser um inquérito policial, pode ser um TCO, certo? De processo judicial, pode ser tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal, instauração de investigação administrativa, certo? Inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra determinada pessoa, certo? Que sabe ser inocente, imputando-lhe um crime, beleza? Então, sempre que acontecer essa hipótese que eu acabei de falar para vocês, nós estaremos diante da denunciação caluniosa. É quando a vítima ela vai dar causa à instauração de algum procedimento, beleza? Ou de algum processo, imputando-lhe um crime contra alguém de que sabe ser inocente. Mais ou menos isso. Então, pessoal, e qual é a diferença para calúnia? Caluniar é atribuir falsamente a alguém um fato definido como crime, beleza? Importante aqui no crime da calúnia é saber que há um fato narrado e esse fato é falso, certo? E esse fato é definido como crime. Isso para a configuração do crime de calúnia. Aqui basta denunciar no sentido de que está imputando um crime a determinada pessoa, mas desde que saiba que ela é inocente. E, para isso, deu causa à instalação de um procedimento, beleza? Então, se deu causa à instalação de um procedimento, há necessidade de quê? De que ocorra, de fato, a sedimentação desse procedimento no sentido de que ele seja instaurado o inquérito policial, o processo judicial. Alguma parte da doutrina entende que meras diligências, no sentido de investigar sobre aquela imputação de crime contra alguém que sabe ser inocente, aquela mera investigação inicial, há quem diga que também causa a configuração do crime, mesmo que não tenha sido aberto nenhum tipo de procedimento. Eu já discordo, tendo em vista que a mera investigação sem a real instauração de procedimento não configura, uma vez que a tipicidade do crime ela está devidamente clara na análise do 339. A necessidade de dar causa à instauração do procedimento, seja ele uma investigação policial através de um TCO ou através de inquérito policial, um processo judicial, certo? Em regra, o processo judicial ele tem que ser criminal, porque a gente está falando de crime, certo? A instauração de investigação administrativa, o inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe sempre crime de que o sabe inocente, beleza? Então, sempre que acontecer nessas hipóteses, pode acontecer do processo judicial não ser criminal, mas desde que ele tenha sido instaurado em decorrência da eventual comunicação de uma imputação de crime a determinada pessoa, sabendo que essa pessoa é inocente. Ok? Então, a reclusão é de 2 a 8 anos e multa. A denunciação caluniosa é um delito que merece especial atenção, sobretudo para que não seja confundido com o crime de calúnia. No entanto, caluniar é imputar falsamente a alguém fato definido como crime. A denunciação caluniosa, por outro lado, ela é mais grave. O indivíduo não vai meramente imputar falsamente o crime a alguém, mas vai dar causa à instauração de algum tipo de procedimento contra a vítima, sabendo da sua inocência. Embora necessite de um crime para sua caracterização, a denunciação caluniosa não se aplica somente a procedimentos penais. Investigações administrativas, inquéritos civis ou de improbidade também estão incluídos no rol do artigo 339 do Código Penal. Logo aqui, pessoal, nós podemos observar que se trata de um crime comum e praticável por qualquer pessoa, né? Pode ser praticado por qualquer pessoa, não requer nenhuma condição especial do autor, ao contrário do que ocorre com o delito do artigo 338. Lá no 338, a necessidade do agente ser estrangeiro. Aqui não. É importante ressaltar que alguns fatos criminosos não irão repercutir apenas na esfera penal, beleza? Trazendo outras consequências legais, tais como administrativas e cíveis. Por isso, pessoal, que se eu narrei um crime ao Ministério Público, por exemplo, fui lá e disse que determinada pessoa, que eu sei que é inocente, cometeu um crime tal, e lá foi aberto um procedimento civil para analisar eventual responsabilidade civil, em decorrência da denúncia de um crime, que deu indício, em decorrência da denúncia que eu fiz sobre a prática de um crime. Poderá configurar, sim, a denunciação caluniosa, já que o procedimento não necessariamente tem que ser penal. Beleza?
É por esse motivo que, embora o artigo 339 também tenha como requisito a imputação de um crime, não se restringe apenas à instauração de investigações policiais e processos judiciais. Ademais, note que a denunciação caluniosa requer que a vítima seja determinada e efetivamente inocente para sua caracterização. Então, outra coisa interessante aqui no delito de denunciação caluniosa é que nós tenhamos vítimas pré-determinadas, ou seja, ela tem que ser devidamente determinada e tem que ser inocente, efetivamente seja caracterizada a sua inocência. O dolo deve ser direto, né? Isso haja vista que o autor do delito deve ter certeza de que o acusado de praticar a conduta é inocente. Enquanto o delito de calúnia não se caracteriza com a imputação da contravenção penal, a denunciação caluniosa também é aplicável às contravenções penais, porém com pena diminuída. Tá aqui, pessoal. Vamos analisar o parágrafo. Deixa eu só colocar aqui. O parágrafo 1º do artigo 339 vai dizer o seguinte: a pena é aumentada de 1/6... Não, parágrafo 1º. Aliás, o parágrafo 2º do artigo 339 vai dizer aqui que quando o fato imputado é contravenção penal, a pena é diminuída da metade. Ou seja, pessoal, se vocês analisarem novamente o tipo, dar causa à instalação de investigação policial, essas várias hipóteses de procedimento, imputando-lhe crime. Quer dizer que se eu imputar a prática, se eu estiver imputando a prática de uma contravenção penal e for instaurado um inquérito, vai ser considerado crime, vai ser considerado também a denunciação caluniosa, porém vai ter essa redução de pena conforme o parágrafo 2º do artigo 39, beleza? Tendo em vista que a pena é diminuída da metade se a imputação é de prática de contravenção penal. Então, existe essa possibilidade, sim, de se imputar uma contravenção penal que sabe alguém ser inocente dela, dando início a algum tipo de procedimento desses que estão previstos no caput do 339. Então, vamos ter que se atentar a isso, pessoal. Enquanto que a calúnia é atribuir falsamente fato definido como crime. Lá não existe a possibilidade de fato definido como contravenção penal. Beleza? Enquanto o delito de calúnia não se caracteriza com a imputação de contravenção penal, a denunciação caluniosa também é aplicável às contravenções penais, porém com pena diminuída, conforme o parágrafo 2º do 339. É o que prevê o parágrafo 2º do mesmo artigo. Denunciação caluniosa, a pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção penal. Beleza? A forma culposa não tem previsão legal sobre a forma culposa, certo? E a denunciação caluniosa ela vai se consumar quando ocorrer a instauração da investigação policial, ou seja, a necessidade do exaurimento do crime. Por isso que o crime não é formal, é material. Tem que ter o agente tem que ter dado um motivo de causa para a instauração do procedimento e ele, de fato, tem que ocorrer. Beleza? Então, a denunciação caluniosa se consuma quando ocorre a instauração da investigação policial, do processo judicial, da investigação administrativa, do inquérito civil ou da ação de improbidade. Uma parcela da doutrina entende, no entanto, que meros atos preliminares de investigação praticados em razão da denúncia são suficientes para consumar o delito. Eu já entendo de forma diferente, tendo em vista que não há previsão acerca de meros atos investigativos lá no caput do 339. A tentativa é admissível, já que a gente está diante de um crime material. Beleza? O delito do artigo 339... Professor, como seria a tentativa nessa hipótese? Poderia ser através de vamos lá, eu vou fazer a denúncia de alguém que cometeu um crime, que eu sei que é inocente, para que seja instaurado um inquérito policial, através de forma escrita. Fiz a peça. Enviei pelos correios, porém, alguém interceptou a peça e acabou que não chegou na delegacia. Houve a tentativa. Beleza? Então, há de se entender que nesse caso específico pode ocorrer, na verdade, a tentativa. O delito do artigo 339 possui uma forma majorada e uma forma minorada. A forma minorada você já conhece, que eu acabei de falar. Quando o fato imputado é uma contravenção penal, a pena é diminuída da metade. Beleza?
E a forma majorada acontece lá no parágrafo 1º do 339, que a pena é aumentada de uma sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Ou seja, quando o agente, entre aspas, faz a denúncia com o nome de outra pessoa, um nome que ele criou, beleza? Ou quando é através de forma anonimata, beleza? E, por fim, cabe observar que o artigo 339 nos apresenta um delito cuja ação penal é pública incondicionada. Esse é o estudo do artigo relacionado ao crime de denunciação caluniosa, pessoal. Tranquilo também, não vejo dificuldade quanto a possíveis comparações com o crime de calúnia. Para mim, são coisas totalmente diferentes, beleza? Então, vamos para o artigo 340. Comunicação falsa de crime ou de contravenção. O que seria esse crime, professor? É quando alguém provoca a ação é quando determinado sujeito provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Beleza? Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Então, pessoal, o que é que acontece nessa hipótese? Diferentemente da denunciação caluniosa, aqui não necessariamente vai ser instaurado um procedimento, mas sim vai ser provocada uma ação da autoridade policial, porque aqui nós estamos diante de crimes. E aqui, quando é provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção, que sabe não se ter verificado, aqui a gente pode estar se referindo a quem tem poder de investigação, pelo menos é o que eu entendo, tais como Ministério Público e Polícia Civil. Há quem entenda que também o juiz, certo, ele pode ser provocado. Porém, o que é que acontece? Quando o juiz é provocado, ele não tem o poder de investigação como os órgãos investigativos têm. Ele teria que, entre aspas, requisitar a instauração de um procedimento ou eventual investigação por parte do órgão competente, ou pelo Ministério Público ou pela Polícia Civil. Então, eu entendo aqui que, na verdade, quando a gente trata dessa autoridade do artigo 340, a gente está se referindo aos órgãos que têm poder de investigação, tais como Ministério Público e Polícia Judiciária, a figura da Polícia Civil. Então, pessoal, vamos lá. Comunicação falsa de crime ou de contravenção é provocar a ação da autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Então, aqui eu posso comunicar, por exemplo, à Polícia Civil da ocorrência de determinado crime que eu sei que não aconteceu. Beleza? E aí o que é que acontece? Quando a ação da autoridade é provocada no sentido de que ela realiza atos para se dirigir até o local desse crime, por exemplo, e lá não existiu nada, então percebe-se que houve o quê? Uma comunicação falsa de crime ou de contravenção penal. Caso a pessoa que cometeu esse delito seja descoberta, vai ser processada e incurso nas penas do artigo 340. Outro delito que tutela a administração da justiça tem por objetivo evitar a insegurança geral e o desperdício de dinheiro público que acontece quando o Estado atua na apuração de delitos ou contravenções inexistentes. É um crime comum, qualquer pessoa pode praticá-lo. Em primeiro lugar, como já foi observado, o artigo 340 não se confunde com a denunciação caluniosa. Haja vista que no artigo 339 a acusação é contra uma pessoa determinada, lá tem-se uma pessoa determinada e a necessidade da instauração de um procedimento. Aqui, no artigo 340, não há acusação contra pessoa determinada, e sim uma comunicação de crime ou de contravenção penal que não existiu. É eu dizer que alguém faleceu, foi morto, eu não sei quem é essa pessoa, beleza? Não há um sujeito determinado, e provoquei a atuação da autoridade policial nesse sentido. Então, aí eu estou provocando, certo, a ação da autoridade policial, uma vez que comuniquei a mesma, a ocorrência de um crime, ou, caso tivesse sido uma contravenção, que na verdade não se verificou. Beleza? Note ainda que não basta realizar a comunicação para qualquer pessoa. Deve ser provocada, como eu falei para vocês, a ação de uma autoridade que tenha poderes para iniciar as apurações do delito. Não basta a mera comunicação. A autoridade ela deve tomar alguma providência em razão do fato que se configure o delito do artigo 340. Então, além da comunicação, a necessidade da ação por parte da autoridade competente no sentido de realizar algum ato, que
de certa forma, investigue o eventual crime ou contravenção que não existe, não se verificou. Forma culposa. Não há previsão de modalidade culposa. Consumação. O delito se consuma o delito se consuma quando a autoridade tomar alguma providência face à comunicação realizada, e a tentativa também é admissível. Beleza? Tranquilo demais, também um crime bastante razoável para a gente analisar. E por fim, pessoal, vamos tratar aqui agora acerca do crime da autoacusação falsa. Autoacusação falsa. Vejam bem, o que seria esse crime que está tipificado no artigo 341 do Código Penal? Quando o sujeito, beleza? Quando o próprio sujeito acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. E aí nós vamos ter uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Vejam bem, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas distinções quanto à prática da denunciação caluniosa. Enquanto que na denunciação caluniosa o indivíduo acusa falsamente um terceiro de um delito, na autoacusação falsa ocorre ao contrário. Ou seja, o próprio indivíduo acusa a si mesmo perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra pessoa. É também um crime comum que pode ser praticado por qualquer indivíduo, e o bem jurídico protegido, como os demais delitos do capítulo, é a administração da justiça. Se o indivíduo se acusar da prática de uma contravenção penal, o fato é atípico, tendo em vista que aqui, na análise do capítulo do artigo 341, nós temos a questão de que tem que se referir a crimes e não a contravenção. Por isso que se o indivíduo se acusa da prática de uma contravenção penal, o fato é atípico. Forma culposa não existe porque não há previsão legal. Consumação, o delito se consuma quando a autoridade toma ciência da autoacusação. Ao contrário do que acontece com o delito de comunicação falsa de crime, não há necessidade de que tal autoridade tome alguma providência quanto ao fato. É, portanto, um crime formal, ou seja, a partir do momento em que eu auto me acusei, já estou cometendo o crime, que só admite tentativa na modalidade pluriexistente, como, por exemplo, na autoacusação feita por escrita através de carta, por algum motivo não chega ao destinatário. A tentativa seria possível tão somente nessa hipótese de autoacusação ter sido feita por escrito. Beleza, pessoal? Então, assim, pessoal, se vocês observarem, então, pessoal, para a ocorrência do crime, a necessidade de se observar justamente essa parte que consta no caput do artigo, principalmente porque, se vocês observarem, eu falei, mas é que a gente tem 2 hipóteses interessantes. Quais são? Deixa eu pôr aqui para vocês. Deixa eu só voltar. Provocar a ação à autoridade comunicando-lhe a ocorrência, aliás, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outra. Então, eu cheguei até a polícia e disse o seguinte, olha, aconteceu um estupro lá na rua tal, e eu fui quem cometi esse estupro. Primeiro, o crime é inexistente e eu mesmo estou me autoacusando desse estupro. Poderia também acontecer da seguinte forma, uma pessoa que é muito amigo meu, cometeu um homicídio, e então eu cheguei até a delegacia, certo? E disse assim para o delegado, ó, senhor delegado, você está sabendo do homicídio tal que estão investigando determinada pessoa? Não foi ele que cometeu o crime, foi eu. Estou me autoacusando. Então, nesse caso, se verificar que realmente é falsa, ocorrerá a tipificação do 341 no crime de autoacusação falsa. Beleza? Então, o delito se consuma quando a autoridade toma ciência da autoacusação, não há necessidade de realizar atos no sentido de investigar o crime, por exemplo. Ao contrário do que acontece com o delito de comunicação falsa de crime, não há necessidade de que tal autoridade tome alguma providência quanto ao fato. É, portanto, um crime formal
que só admite tentativa na modalidade plurissubsistente, certo? Como, por exemplo, na autoacusação feita por escrito através de carta, que por algum motivo não chega ao destinatário. E por último, pessoal, um exemplozinho aqui só para a gente poder diferenciar os 3 crimes aqui que eu falei para vocês. A denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime, certo? E a autoacusação falsa. Vamos lá. Se falsamente eu digo ao delegado de polícia que meu algoz me roubou e contra ele é instaurado um inquérito policial, é denunciação caluniosa. Agora, se eu digo à autoridade policial que uma pessoa foi estuprada em circunstâncias de tempo e lugar X, mas isso não ocorreu, é o quê? É falsa comunicação de crime. Agora, se eu, com o escopo de livrar um ente querido de um crime a ele imputado, atribuo a minha autoria do crime, é autoacusação falsa. Então, pessoal, eu acredito que todos esses exemplos deu para vocês conseguir diferenciar aí os crimes de denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime e autoacusação falsa. Espero que vocês tenham compreendido, certo? A gente está encerrando nossa aula aqui. Eu peço que estudem pela doutrina, busquem livros, se aprofundem no conhecimento, para que a gente possa fechar a disciplina de direito penal de forma que tenhamos uma bagagem bem aprofundada, no sentido de que vocês vão se dar bem lá na OAB ou nos próximos concursos que vão aparecer, na própria prova da faculdade. Enfim, vamos estudar, porque quem estuda a vida muda, e que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.